Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao canal Orgulho de Ser Artesã. Se você não me conhece, eu sou Sueli Bonfim, especialista em artesanato sustentável. E hoje eu vim aqui ensinar para você fazer um brinco como esse aqui, ó. Um brinco pequenininho e um anel, que eu vou chamar de solitário, né? Um anel solitário em cápsula de café. Exatamente isso, ó. Com apenas 3 cápsulas de café, nós vamos fazer essas duas peças, um conjunto aqui, ó, com apenas 3 cápsulas. Lembrando que essas cápsulas já estão lavadas, secas, pronta para a produção. Então, se você quer aprender a fazer essa peça, fique comigo até o final desse vídeo, porque aqui você vai aprender. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque toda semana nós estamos publicando tutoriais, vídeos, ensinando coisas artesanais, peças artesanais e também sustentável, porque esse é o nosso foco aqui nesse canal. Então, mãos à massa. Primeiro que nós vamos precisar de 3 cápsulas de café. Nós vamos usar o aro, mas depois nós vamos usar o resto dela. Nós vamos usar uma base de anel, uma base para o anel. Vou até trocar de anel agora, né, com vocês aqui. Eu vou botar esse anel aqui. Olha como fica lindo, gente, não é? Maravilhoso. Nós vamos usar uma base de brinco. Só que aqui nós estamos adaptando. Você vai ver como a gente consegue adaptar qualquer coisa, gente. As ferramentas vão ser nosso alicate de ponta redonda, uma tesoura. É isso que nós vamos precisar para fazer nossa peça. As peças, né? Porque é um conjunto. Nós vamos usar a cola. Essa cola é uma cola fácil de você encontrar. De preferência seja uma cola mais resistente. Então é tudo isso que nós vamos precisar. Então mãos à massa, que eu tô super animada para fazer essa peça aqui junto com você. E mesmo que você nunca tenha feito nada, você vai fazer essa peça aqui. Porque tantos anos de experiência, eu sempre busco uma maneira fácil, não só de ensinar, mas fácil para as pessoas fazerem a peça. Porque esse é meu maior objetivo aqui, é que as pessoas façam. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer essa peça. Então, vamos lá. Aqui nós vamos fazer essa peça aqui. Olha lá, olha aqui, olha aqui. Então, nós vamos fazer esse aqui como se fosse o miolinho que nós usamos nas flores e tal. Então, nós vamos fazer um anel com miolo e vamos fazer um conjuntinho, né? Lógico. E nós vamos fazer nosso brinquinho aqui, ó, combinando o nosso anel. É isso que você vai aprender a fazer aqui hoje, ok? Então, na verdade, esse aqui, essa peça, é uma adaptação. Essa peça aqui pronta a gente não acha. Então, nós vamos adaptar. Então, nós vamos colar aqui dentro, ó, e ela vai ficar com a base, ó, para fazer o nosso brinco. Eu furei aqui um pedacinho só de couro, ó, um pedacinho de couro, tá vendo aqui? E nós vamos fazer o anel, ó. E a mesma coisa, vamos passar esse aqui dentro e nós vamos preparar ele para fazer esse anelzinho aqui, ó, do miolo. A primeira coisa que nós vamos fazer é o que? É preparar o nosso miolo, né, na verdade. Então, para fazer esse conjuntinho aqui, que é um par de brincos e o anel, nós vamos precisar de 3 cápsulas. E aí você vai usar a cápsula que você quiser, porque só aparece esse detalhe aqui, tá vendo? Esse detalhe é que vai aparecer na cor. Em cima vai estar sempre desse tom, porque aqui sempre prata, né, na lateralzinha. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos cortar, ó. Só que, você sabe, essa cápsula tá lavada e seca para trabalhar. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos cortar ela, soltar esse aro, né? Que nós vamos usar o aro agora no momento. Nós vamos usar o aro, ó. Nós vamos cortar esse aro. Vamos cortar das 3, tá? Ó, as 3. Vamos já cortar logo para ficar mais fácil. Ó, cortamos as 3. Pronto, ó. Aí você cortou as 3, ó. E aqui nós vamos preparar. Então, para preparar é assim, ó. Nós vamos abrir esse aro, ó. A gente vai abrir aqui, ó. Abrir. E aí você vai pegar um alicate de ponta redonda e você vai dar uma pressãozinha aqui, ó. Eu dou uma torcida, ó. Uma pressão e uma torcida, uma pressão e uma torcida, ó. E eu boto um pra lá e um pra cá. Um pra lá e um pra cá, ó. É um pra lá, um pra cá. Tá, ó. É isso aqui, ó, que a gente faz, ó. Ó, tá? É isso aqui que a gente vai fazer, ó, isso aqui, é isso aqui, ó, em todas nós vamos fazer isso, tá? Aí eu vou fazer já nas outras também, tá? Então aqui eu corto, ó, corto e faço a mesma coisa, ó, fazendo isso aqui, tá? Ó, a mesma coisa, então nas 3 nós vamos fazer isso aqui e vamos fazer logo, porque aí quando for montar já fica as 3 de uma vez só, tá? É isso aqui, ó, como fica nosso aro. Vamos cortar o outro e fazer a mesma coisa, ok? Aí a gente faz isso, vai fazendo todos, tá? Ó, todos. Se eu quiser mais próximo, eu amasso mais próximo. Essa hora aqui que eu tô amassando é que eu vou decidir mais próximo ou não, tá? Ó,
Pronto. Agora aqui nós já vamos virar aqui, ó. Eu pego a minha ponta do alicate, ó. E dou uma virada aqui. E depois, o que é que acontece? Aqui o principal é que eu faço tudo na mão. Eu não preciso mais do alicate aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. É isso aqui, tá? Todo na mão. Você já vai girando ele, ó. Ajustando para ficar bem mais justo possível, ó. E aí você vai girando ele. Girando, 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 ó. Você só vai fazer isso aqui, ó. O mais próximo possível. Você vai girando, girando, girando. Quando chega aqui no final, aí você pega o alicate, vai encostar aqui, ó, na nossa peça, ó, para ele encostar aqui nas formas de setal. Aí depois a gente vai colar aqui para ele ficar soldado aqui, ok? Então vamos fazer isso aqui, todos a mesma coisa, tá? Ó, toda a mesma coisa, tá bom? Isso aqui. Sempre girando, 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 ó, encostando. Pega nosso alicate e só para frente para encostar na peça, ó. Pronto. A mesma coisa no outro. A primeira girada, a gente encosta, ó. A girada, o resto vai tudo na mão, tá? Aí a gente encosta o máximo possível e vamos girando aí. Vamos girando, girando. Esse aqui já é o terceiro, ó. Pronto. O nosso material já está pronto. Agora nós vamos fazer a nossa montagem. A nossa montagem aqui é o que? É a cola. Então nós vamos colar. E a gente já vai colar aqui, ó. A gente vai ajustar o máximo possível para ele encaixar aqui dentro, ó. Que a ideia é encaixar aqui dentro. Aí tá vendo como fica, ó? Bem feitinho, bem escondidinho. E aqui a mesma coisa, ó. Primeiro vamos fazer esse acabamento aqui. O que que eu fiz aqui? Eu botei um pedacinho de couro, ó, adaptando um pedacinho de couro, ó, para não machucar lá. E aqui eu corto e vou fazer uma incrustação aqui dentro. Só isso, ó. Fazer uma incrustação aqui dentro, tá vendo? Isso é adaptando. Nós estamos adaptando, ó. E vamos fazer nosso anel adaptado, tá vendo? Antes de colar na base, eu vou colar aqui também. Sabe por quê? Para ele não movimentar. Então eu vou colar aqui antes de colar aqui na nossa base. Que eu ajusto, ajusto, ajusto. E vou dar uma soldada aqui. A soldada que a gente fala, a gente vai colar aqui para ele ficar paradinho no lugar dele, ó. Ó, ele vai ficar paradinho aqui. E aí agora nós vamos fazer essa colagem, o nosso miolo, né? Para ele movimentar. Então a gente vai colar ele agora, tá? Que aí ele não movimenta, ó. Eu faço aqui a mesma quantidade de um e a quantidade do outro. E a gente mistura bem. Ó, a gente mistura. Por que a gente cola? Porque na hora que a gente for colocar na nossa base, não tem o perigo de abrir um pouquinho, entendeu? Então depois que tiver colado, aí a gente não tem mais esse perigo, ó. Ele tá aqui. O que é que eu vou fazer? A cola vai só aqui, ó. Nessa aberturazinha aqui. A última parte que nós fechamos. Aí eu venho aqui, ó. E vou botar aqui, ó. Olha onde eu vou botar. Aqui. Só isso, ó. Tá? Aí eu deixo ali a mesma coisa, ó, aqui. Tá, ó. Pronto, a mesma coisa no outro, ó. Ajusto bem, vai ficar bem ajustinho aqui, ó, bem grudadinho no miolo. E sim, a gente bota, passa essa cola, para ele não movimentar mais, tá? É isso aqui. Essa solda aqui já tá pronta, ó. Já colamos, tá vendo aqui? Tá colado. Não tem o perigo de soltar, de abrir, né? Nós vamos fazer a montagem do nosso brinco, tá? Então vamos pegar uma quantidade, a mesma quantidade de um é a quantidade do outro. Esse é o segredo da cola, porque senão não vai colar. Vamos botar um pouquinho mais, ó. Esse aqui. E agora a outra cola, o outro lado, a gente vai ter que botar a mesma quantidade. Isso no olhômetro, né? Você tem que olhar bem. Eu faço uma medida mais ou menos assim, como saiu aqui, ó. A minha medida que eu faço é isso aqui, ó. A primeira foi essa. E agora vamos pegar uma segunda. A segunda foi menos, né? Ó, a segunda foi isso aqui, ó. Pronto. Aí agora nós vamos fazer essa mistura. Essa cola, ela é meio transparente. Só que quando você começa a misturar, ela vai ficando meio opacazinha, ó. Esse aí ela tá misturando. Aí vai ficando meio opacazinha no ponto de trabalhar. É isso aqui, ó. Não tem segredo. E nós vamos usar esse isopor aqui para fazer a nossa colagem. No nosso brinco a gente pode colar aqui assim, ó. Com essa tulipa que nós fizemos, ó. Pegamos essa tulipa e fizemos assim. Então nós vamos parar ele aqui. O outro a gente faz a mesma coisa, ó. Que é um de um lado, outro do outro, ó, que vai ficar assim. E esse anel, nós vamos colocar em uma base aqui, ó, para ele ficar parado. Isso aqui é próprio para anel. Se você não tiver isso, pode ser um pedacinho de madeira, tá vendo? Ó? O importante é que ele fique paradinho, tá vendo? Ó? Ele vai ficar parado aqui e aí nós vamos fazer a nossa colagem, tá? Nossa cola tá preparada, agora nós vamos colar. Ó, eu vou fazer isso aqui assim, eu pego a cola, vou botar essa cola, eu vou passar aqui, ó. Passo aqui. Tá, ó. Passo aqui, ainda boto um pouquinho aqui e vou fazer a minha colagem. Pronto. A mesma coisa no outro. Passo aqui. Passo só um pouquinho aqui nessa base aqui. Só um pouco, tá? E aqui eu vou colar.
Vou olhar bem se tá em pé direitinho, na mesma medida, para não ficar torto, para não coisar a minha cola. Ó, não passar do ponto, ó. E vamos colocar no nosso anel. Aqui nós vamos colocar no nosso anel, ó. E aqui nós vamos esperar 10 minutos. Nossa cola tá seca e nossa peça está prontíssima. Vamos acertar direitinho, com muita calma nessa hora, olhando. Deu a medida certa e agora nós vamos só esperar essa colagem, ok? Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal. E se você já é inscrito, não esquece de dar o seu like aí, porque esse like ajuda muito ao YouTube entender que esse tema é relevante, então ele vai indicar para mais pessoas e assim nós podemos também ajudar outras pessoas a terem esse conhecimento, ok? Se você gosta de conteúdos como esse, hoje vou deixar um vídeo, ele vai estar em algum lugar, por aí clica nele que eu tenho certeza que você vai amar, porque você vai poder, mesmo que você já seja um profissional na área da bijuteria, você vai aprender técnicas novas, você vai poder assim levar sua bijuteria para um outro patamar. Um forte abraço, um beijo colorido no seu coração e até o nosso próximo vídeo.